Todos nós temos o nosso karma, não é? Nós nascemos com 3 tipos de karma. Um karma imutável, fatores kármicos imutáveis que ninguém muda. É um karma que realmente vai acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente haja de maneira correta ou incorreta, ele sempre vai acontecer. Isso é chamado de karma imutável. E todos nós nascemos com uma carga de karma imutável, tanto positivo como negativo. Agora, existem determinados karmas imutáveis que são patentes, eles são bem evidentes. Tem outros que são sutis, às vezes são doenças, às vezes são dificuldades, às vezes são processos assim de sorte, às vezes são processos de uma saúde diferenciada, não é? Então, aquilo realmente vai acontecer para que a pessoa possa ter uma vida de acordo com um padrão pré-estabelecido que nós, antes de nascermos, determinamos quando nós somos espíritos. Ou seja, quando nós somos corpos causais, que corpo causal é aquele corpo espiritual que causa as experiências de personalidade, nesta fase, então, nós definimos determinado karma imutável, tanto positivo como negativo, que ninguém muda. A gente pode atenuar um pouquinho ou agravar um pouquinho, mas ele sempre acontece. E quando uma pessoa, por exemplo, nasce cega, uma pessoa nasce idiota, uma pessoa nasce com uma limitação muito forte, com o corpo bem deformado, então este karma, que é um karma imutável, porque não dá para mudar isso, realmente já está aplicado, e é bem evidente. Mas tem outros que a gente não enxerga exatamente o que é, mas não deixa de ser imutável. E nós nascemos também com o karma, que é o nosso destino, o karma positivo e negativo, como que se fossem 2 sacolas sendo distribuídas gradativamente ao longo de nossa vida. Então veja, que quando a gente nasce, nós nascemos com um karma positivo e um karma negativo, que é distribuído ao longo da nossa vida. É lógico que o karma positivo não pode ser distribuído tudo de uma vez, porque senão, depois como é que fica? Aí só vem coisa negativa o resto da vida. Isto é injusto, mas isso também não é natural. Da mesma maneira, se a gente recebe toda a carga negativa de uma vez, para depois receber a positiva, a gente nem chega a receber a positiva, porque não aguenta essa carga negativa. Então, a carga kármica é distribuída ao longo da vida. Então tem situações onde a gente recebe uma carga maior positiva, outra negativa, e o karma vai ser distribuído. Se nós não fizermos nada e deixarmos o conteúdo dessas 2 sacolas, que o karma positivo e o karma negativo, sempre tem os 2, ser aplicado em nossa vida, então isso é destino. Ou seja, se nós deixarmos, cruzarmos os braços e deixarmos a vida nos levar, o que vai acontecer? Na nossa vida vai ser distribuída essa carga positiva e negativa dessas 2 sacolas hipotéticas que eu estou falando, de karma, que a gente recebe quando nasce. Mas nós temos uma grande dádiva que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio eu posso aumentar os fatores positivos do meu karma positivo e reduzir os fatores negativos da minha sacola de karma negativo. Ou vice-versa, eu posso piorar a situação. Eu posso diminuir o meu karma positivo e aumentar o meu karma negativo. Esse terceiro karma que eu estou falando é o karma gerado nesta vida. Então nós temos um karma positivo e negativo imutável, que já está definido. Nós temos um karma positivo e negativo que a gente nasce, não é? Com o exemplo dessas 2 sacolas, que vão ser exatamente a plasmação do nosso destino, é aquilo que vai acontecer na nossa vida, e pelo livre-arbítrio nós podemos ter o karma gerado nesta vida, em cima do que a gente determina pelo próprio livre-arbítrio. Então a gente pode piorar a situação kármica ou melhorar. Por isso que nós falamos que o homem, o ser humano, ele é dono do destino dele, então ele pode mudar. Então o princípio do karma é este. E sacrifício, relacionando agora a sua pergunta de sacrifício com karma, é exatamente o entendimento desta lei do karma. E vale dizer que nós temos mais de 6 bilhões de habitantes no nosso planeta, e não existem 2 karmas iguais. Os karmas são sempre diferentes, não existem 2 karmas iguais, por um lado. Por um outro lado, cada um recebe a carga kármica que realmente ele pode suportar, porque quem aplica o karma somos nós mesmos, como corpo causal, como espírito, quando nós
projetamos a experiência de personalidade e depois transferimos a consciência espiritual para a própria personalidade para viver dentro dessa situação kármica. Então, nós sempre podemos suportar o karma, por mais pesado ou por mais manso ou atenuado que ele seja. Essa é uma segunda regra. Agora, o sacrifício, o karma, é exatamente o entendimento desta lei inexorável. É uma lei que realmente existe e tudo gera karma. As nossas ações geram karma, os nossos pensamentos geram karma, os nossos sentimentos geram karma, e sempre karma positivo e karma negativo. E onde fica o sacrifício nesse? Sacrifício, na realidade, é o sacro ofício, é o ofício de fazer sagrado exatamente esta carga kármica que nós recebemos. Por exemplo, se eu tenho um trabalho duro, se eu ganho um salário mínimo, se eu saio lá da periferia, pego 3 ônibus para trabalhar, para sustentar a minha família, se realmente a minha vida é sofrida para conseguir sustentar os meus filhos, sustentar a esposa, é difícil aguentar aquele trabalho árduo, não é? Mas isto é um sacrifício que nós fazemos, é o sacro ofício do trabalho. E quando a gente entende que tudo isso está ligado ao nosso fator evolutivo, ao nosso próprio karma, este sacrifício se transforma num sacro ofício. E a gente vai trabalhar com toda essa dificuldade, com galardia, a gente vai conseguir realmente resolver todos os problemas, resolver as dificuldades com fé, com esperança e com determinismo. Então veja que o sacrifício é exatamente este entendimento. Um homem que sustenta a sua família, ele tem que encarar o sacrifício do trabalho, o sacrifício que ele passa por relegar a um segundo plano os seus prazeres particulares, os seus interesses pessoais para se dedicar à família. Este realmente é o sacro ofício, é o ofício de fazer sagrado, e isso transcende o karma negativo em karma positivo. Quando uma mulher também assume cuidar do seu marido, da sua família, dos seus pais, com toda a sua dificuldade, ela também está fazendo o sacro ofício, o ofício sagrado, o trabalho sagrado, ou seja, a ação sagrada. E karma é ação. E através de um trabalho usando uma ação inegoísta, nós, em busca do altruísmo, nós conseguimos transmutar todo o karma negativo, por mais pesado que seja. Por isso que os espíritas que usam muito bem esta lei kármica, eles realmente sabem aquilo que eles fazem, porque eles ajudam as pessoas doentes, eles ajudam através de creches, através de asilos, através de processos de cura, através de uma ajuda comunitária. Então eles atuam no karma das outras pessoas, e atuando positivamente, ajudando as outras pessoas, nós também trabalhamos o nosso karma. Então existe uma correlação direta, Beth, entre karma e sacrifício. Nós temos que nunca reclamar do trabalho, nós temos que nunca reclamar das dificuldades que nós encontramos para enfrentarmos a própria vida e mantermos a nossa própria existência, a nossa sobrevivência. Mas nós temos que transformar esse sacrifício no sacro ofício, no trabalho sagrado, e este trabalho realmente vai transcender o nosso karma. Esta é a correlação direta de karma e sacrifício. Na realidade, Abaetê, nós temos 4 reinos. Nós temos o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. O homem não é animal racional. Dentro do conhecimento espiritualista das escolas de iniciação, o homem pertence a um 4º reino, que não é animal, é hominal. Então é o 4º reino evolutivo. E esses 4 reinos não termina um para começar o outro. Ou seja, o reino vegetal não começa quando termina o reino mineral. O reino animal não começa quando termina o reino vegetal, e o reino hominal não começa quando termina o reino animal. Na realidade, existe uma fase onde existe um transpasse, ou seja, o final de um reino, ele adentra no início do outro reino. Então, entre o mineral e o vegetal, por exemplo, existe uma fase de transição, onde o mineral está inserido no vegetal e o vegetal está inserido no animal. Se nós olharmos, por exemplo, as formações dendríticas, elas são formações arborescentes, elas lembram exatamente as árvores. Então nós temos determinados minerais que se comportam como vegetais. Nós temos minerais que eles têm um processo respiratório.
não respiratório como nós falamos, mas de assimilação, semelhar ao processo do vegetal. Ou seja, existem determinados minerais que absorvem gás carbônico e, através do seu metabolismo, soltam oxigênio também. Então, eles se assimilam ao próprio vegetal através da assimilação. Existem determinados vegetais que têm que são higroscópicos, ele como que transpiram também, como que assimilam a água e soltam água, como se tivesse uma seiva dentro deles. Então, existe uma transição, um reino que ele não é nem mineral nem vegetal, mas ele é uma mistura exata de mineral vegetal. Da mesma maneira, existem entre o fim do reino vegetal e o início do animal, uma mistura também, uma região comum. Ou seja, existem determinadas plantas que elas se alimentam de proteínas, ou seja, são plantas carnívoras, que elas fecham insetos e absorvem, ou seja, se nutrem daqueles mesmos insetos. Nós temos, por exemplo, plantas que são fantásticas, como a valisnéria. A valisnéria é semelhante à Vitória Régia, ela fica boiando sobre o lago, não é? Então a fêmea, a valisnéria fêmea, ela fica lá tomando sol numa boa, não é isso? Em cima do nível do lago. E o macho fica lá embaixo pegando os nutrientes, né? Com as raízes presas. Mas chega um ponto que existe uma atração sexual vegetal, que é uma espécie de uma paixão, podemos dizer que a paixão é animal. Então ele se arrebenta, ele se estoura os tentáculos, sobe, enrosca nos tentáculos da fêmea, então ele fertiliza a fêmea e morre. Então veja que é um amor superior, muito similar ao zangão quando fecunda a abelha. Então o zangão também, quando fecunda a abelha, ele joga 80 milhões de espermatozoides na espermateca, que é uma bolsa que aquela abelha, que era uma escrava, que foi tratada com geleia real pelas outras escravas para desenvolver os órgãos sexuais, porque todas as escravas têm os órgãos sexuais atrofiados, e uma escolhida são desenvolvidos os órgãos sexuais dando geleia real, que é o alimento da rainha, não é isso? Então, quando ela é fecundada pelo zangão, o zangão também morre, então ela fica com o princípio masculino dentro dela e se transforma no andrógeno. Então veja que da mesma maneira que isso existe no reino animal, existe também no próprio reino vegetal. Então nós temos vegetais que são sensíveis, por exemplo, à música, vegetais que são sensíveis à luz. Nós temos o girassol pelo seu dorso, pela sua costa, ele acompanha o sol. Todos pensam que é a flor na frente que acompanha, não é? É o dorso, ou seja, ele está sempre virado de uma forma oposta ao sol. Então é o girassol, então ele é sensível aos raios solares, não é? Então veja que realmente existe essa transição. Da mesma maneira, existe uma transição entre o animal e o homem. Nós podemos inserir conhecimentos no animal. Então veja, Abaetê, o que é um instinto? Instinto é um conhecimento inato, ou que faz parte do animal, é intrínseco ao animal, que as hierarquias que os anjos colocaram no animal. Então animais de uma mesma espécie têm instinto, que é o conhecimento que o animal tem dentro de si para repetir as experiências. Ou seja, quando nasce um pássaro, não é isso? Quando ele sai do ovo, ele não precisa entrar numa escola de aviação para aprender a voar. Ele já sai voando. Então ele tem um conhecimento de como voar. Ele sabe o que ele tem que comer. Um peixe sabe o que tem que fazer. Então esse conhecimento, que é o conhecimento inato do animal, está no instinto. E o instinto ele pode ser condicionado, ou seja, através de treinamento nós podemos inserir conhecimentos no instinto do animal. Ou seja, vamos pegar um elefante, a gente cutuca ele e puxa a pata para colocar em cima de uma plataforma. Aí o elefante acha ruim, a gente puxa com força e depois dá um docinho para ele. Aí ele sente a dor, não é isso? É pela dor e pelo prazer que a gente coloca conhecimento no instinto do animal. Então fisga novamente a pata dele, puxa para cima da plataforma, aí ele chia e dá aí o docinho para ele, e assim vai. De repente eu só mostro o docinho e já põe a pata. Ou seja, eu inseri através do instinto conhecimento no animal. Eu falo isso, Abaetê, porque os animais caseiros, que nem cachorro, que a gente ensina a deitar, eu tenho, por exemplo, uma cadela beagle que abre geladeira, revira a bolsa, revira meus bolsos para procurar bala, abre
armários, só não atende telefone, a bandida lá, mas realmente é esperta, ela é muito esperta, e ela está tendo uma série de conhecimentos inseridos no seu instinto. Então, o cachorro, os animais caseiros, né, esses animais que são domesticados também, eles têm esse conhecimento inserido. Isto diferencia. Então, animais que vivem, que coexistem com o homem, gradativamente, eles têm uma tendência da sua mônada evolutiva destacar-se da mônada grupo. Ou seja, quando um animal aprende alguma coisa, por exemplo, esse meu cachorro Beagle, essa minha cadela, ela sabe abrir geladeira para roubar a comida que tem lá dentro. Então tem que trancar a geladeira, senão ela limpa a geladeira. Então o que a gente faz, não é? Quando ela morrer, esse conhecimento de abrir geladeira vai passar para todos os Beagles, pela alma grupo, não é isso? Porque imagina que esse conhecimento é uma coloração rósea, uma coloração vermelha. E a alma grupo é um copo de pingos de água. Cada pingo de água é a alma de um Beagle, por exemplo. É a alma de um Beagle. Então, quando ela morre, a alma dela é diferenciada com esse conhecimento distinto, vai tingir todo o copo. Então, todo Beagle vai ter uma facilidade de abrir geladeira. Não vai ser que nem ela, não vai abrir, mas vai ter facilidade de aprender. Agora, quando esse conhecimento é muito grande, existe uma possibilidade desta alma grupo, né, de um fator de alma grupo, se destacar e formar então uma mônada humana. Só que vai ser um ser muito primitivo, um ser muito atrasado, porque ele vai vir do animal assumindo uma alma humana exatamente no primeiro ciclo reencarnatório. Então vai ser um homem muito primitivo, quase que um idiota, não é? Manifestado como ser humano. Então grande parte de seres assim muito atrasados, né, praticamente animais, eles advêm deste reino. E existem determinados animais que eles costumam se desgarrar da alma grupo e reencarnarem como seres humanos. Muito primitivos, muito grosseiros, até se destacam no sentido negativo com relação ao padrão humano. Por exemplo, os leões têm essa capacidade, os cangurus também têm essa capacidade, os macacos também têm, e também, falando em peixes, nós temos os golfinhos, os delfinos também, e falando de animais caseiros, né, estes animais domesticados pelo homem, animais também que participam de circos e de processos de exibição. Eles têm esta capacidade de adquirir uma alma humana. Então, a origem que você pegou esse conhecimento, ele é real. E nas escolas de iniciação nós estudamos isso. Isso não quer dizer que o homem advém do animal, ou seja, o homem tem dentro dele o mineral, nos ossos, nos dentes, ele tem dentro dele o vegetal, no seu sistema neurovegetativo, esse sistema nervoso, ele tem dentro dele o animal, através de todos os instintos, através dos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, do tato, não é isso? E da audição. E então ele tem um animal dentro dele, mas o homem é uma outra experiência. O homem já foi criado como homem, e todos os outros reinos serviram para compor o próprio homem. Mas em processo paralelo, como exceção, existe a possibilidade, então, do animal adquirir uma mônada humana. Eu falo nesse sistema, não é, que a gente está. Então, isto é possível. Como também é possível um ser humano, por uma questão kármica, por uma questão de um castigo superior divino, encarnar como um animal. Nós tivemos Hitler, o grande Hitler, ele reencarnou no Brasil como um cachorro. Então, aquele ser de altíssima hierarquia, de altíssima consciência que era Hitler, ele foi colocado dentro da limitação de um cachorro. Imagina querer mexer a mão, ter uma pata. Imagina querer falar, só pode latir. Imagina querer pensar, ter um cérebro atrofiado, que é um cérebro de cachorro. Então, realmente são castigos que existem. Mas depois Hitler saiu dessa, já está em outra. Isso apenas foi um castigo periódico, não é porque isso acontece.